Você já se perguntou como foi o primeiro contato dos portugueses e os índios no Brasil? Falo aqui de coisas bem específicas, como, por exemplo, a reação dos índios ao verem as embarcações portuguesas, as primeiras tentativas de conversa entre pessoas de mundos diferentes, as impressões dos portugueses. E se hoje conversássemos sobre um documento que narra exatamente isso? Aqui nós falaremos um pouco sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, documento que é tido como a carta de batismo ou achamento do Brasil. Olá pessoal, eu me chamo Alicia, sou aluna da Unilab, do curso de História. Estou cursando a disciplina de Tópicos em História do Brasil 1, sob a orientação do professor Fernando Afonso, e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês a respeito da Carta de Pero Vaz de Caminha. Hoje meu intuito aqui é falar um pouquinho sobre esse documento, não discuti-lo detalhadamente, mas fazer uma breve introdução sobre ele para que, motivados por esse vídeo, vocês possam pesquisar sobre esse documento que é de fácil acesso e também para desmistificar um pouco do que realmente trata a carta. Já que aqui nós podemos nos perguntar um pouco sobre como foi esse primeiro contato entre portugueses e índios, quais as reações dos índios ao verem as embarcações portuguesas, como foram as tentativas de contato entre povos de mundos diferentes e também as impressões dos portugueses, ao retornarem a Portugal. Mas antes de tudo, falar um pouquinho sobre Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é um escrivão português que foi designado pela coroa, ele que prestava já serviços para a coroa, para o rei de Portugal. Ele foi designado para estar nas navegações de Cabral, para narrar ao rei, fazer uma espécie do que poderíamos dizer de diário de bordo, para o rei, diante das novas terras, das descobertas feitas. E Caminha, em sua carta, ele narra não somente a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Caminha ele já narra desde a viagem da embarcação em março de 1500. Caminha não se aprofunda tanto nesses minuciosos detalhes como rotas a serem tomadas, o porquê de chegar às terras brasileiras e não à Índia, como se tinha o plano, porque, como ele mesmo diz em sua carta, ele não possui conhecimento suficiente para fazê-lo. Caminha detalha em sua carta que, ao serem avistadas primeiro o Monte Pascoal e no dia seguinte, as terras da ilha de Vera Cruz, que hoje nós conhecemos como o Nordeste brasileiro, como ali a parte da região da Bahia, ele narra que foram avistados cerca de 5, 6, 7 pessoas nativas, que no caso já seriam os índios, e que ao chegarem os primeiros barcos, este número já passava de 20. Caminha relata em sua carta que esse primeiro encontro foi pacífico, onde o português, ao pisar em terra firme, pede para que sejam baixados os arcos e flechas, e assim os índios o fizeram. Tanto os portugueses quanto os índios possuíam essa curiosidade acerca do novo, mas em nenhum momento em sua carta Caminha fala a respeito da violência, nem da parte dos portugueses, como também da parte dos índios que aqui se estavam. Caminha relata ao longo dos dias que permaneceram aqui nas terras brasileiras, da receptividade dos índios, da curiosidade das primeiras trocas, que por mais que nós sabemos que as trocas tenham sido feitas sempre em benefícios,
dos colonizadores. Neste primeiro momento, Caminha narra que essas trocas eram feitas para levar ao rei de Portugal o que se tinha encontrado, e para isso era efetuado essas trocas. Em um determinado momento, Caminha relata em sua carta que é levado 2 índios, né, para dentro do navio, e lá lhe é oferecido acerca de vinho, pão, mel, e o nativo não aceitava. Mas dentro deste navio ele vê um terço e ele se interessa pelo terço e vê a cruz, né, que ali era feita a ouro, e ele apontava para a terra, dando a entender que nas terras ali também se poderia ser encontrado ouro. E logo após, também com a realização da primeira missa, Caminha também relata a curiosidade deles em repetir tudo aquilo que lhe era feito, todos os gestos, o que dava a entender que eles não haviam religião. Caminha relata em sua carta da fecundidade da terra, que mostra ser uma terra muito boa para o plantio, da receptividade novamente dos nativos, dos índios, e volta, né? Caminha retorna para Portugal falando ao rei que tinha encontrado um mundo novo onde os povos, onde as mulheres andavam nuas, onde os homens andavam nus, e eles não tinham a noção da vergonha. Caminha fala a respeito da pureza desse povo, mas também alerta ao rei da necessidade de catequização, que talvez a maior missão da colonização não seja tanto a exploração da terra, mas sim a catequização, a fé daqueles que aqui estavam. Caminha ainda diz ao rei que não é possível afirmar que se existe ouro, de que essas terras possam dar muita riqueza através dos metais preciosos para a coroa, mas daqui ele sai maravilhado com este mundo que até então para ele era tido como o paraíso que havia sido encontrado, mas que este paraíso necessitava da ajuda portuguesa para ter principalmente novamente uma fé, como também de uma maior exploração de suas riquezas. Caminha também vai relatar em sua carta que é pensado levar 2 índios para Portugal, mas que toda a frota viu que seria um conflito talvez desnecessário. E para isso, eles deixam um português aqui para que, ao retornar, a comunicação já esteja mantida e também seja realizada de uma forma mais fácil, e que uma cruz haveria sido colocada, deixada nas terras, para que fosse visto que por aqui eles passaram e que por aqui também eles celebraram a fé. Bom, através desse pequeno relato, dessa pequena apresentação da carta, é possível ver que, por mais que se tenha havido violência, por mais que se tenha havido exploração, neste primeiro momento, esse contato é muito pacífico, é receptivo por parte dos índios. A curiosidade do homem europeu diante daquele homem que não possuía vestimentas e que aparentemente também não possuía casa, como diz Caminha, mas que poderia enxergar a sua pureza.
Bom, Caminha relata tudo isso ao rei, mostra todo o seu encantamento pelas novas terras. E aqui eu deixo a vocês o questionamento e também o impulso, né, para que vocês possam pesquisar um pouco mais e deixar aqui também as suas primeiras impressões diante dessa carta, que por muito tempo ficou oculta, né, ficou cerca de 200, 300 anos longe do conhecimento da população, já que ela se deu como perdida durante este tempo, mas que foi recuperada e logo disponibilizada para a população e hoje encontra-se aí de uma maneira muito fácil de se acessar. Bom, eu fico por aqui e desde já agradeço a atenção de todos.